Vamos lá então com assunto novo aqui na nossa aula Mesopotâmia, que significa terra entre rios. Então o nome Mesopotâmia significa terra entre rios. E é a região que fica entre os rios Tigre e Eufrates, no Oriente Médio, aonde hoje fica principalmente ali o Iraque. Tá? O Iraque hoje as fronteiras atuais é onde ficava a maior parte da Mesopotâmia. A região era extremamente importante para os seres humanos por ser um local árido, né? O Oriente Médio é um local bem seco, então os rios eles eram muito importantes para a sobrevivência humana, disponibilidade de alimento, prática da agricultura e da pecuária. E mais uma vez aí, como a gente viu lá com os egípcios também, né? A questão dos rios como importantes organizadores da vida humana, né? As civilizações, as primeiras civilizações, todas elas vão se organizar ao redor de algum rio. Rio Nilo, Tigre, Eufrates, o Rio Amarelo e o Rio Azul lá na China. Entendeu? Lá na China, o Rio Ganges na Índia e assim por diante. Então os rios eles vão ser esses centros de organização dessas primeiras civilizações. Então é importantíssimo aí para a vida humana o rio, né? Disponibilidade de alimento, a prática da agricultura, né? A agricultura que leva bastante água e a própria pecuária. Com o aumento populacional da região, as aldeias se transformaram em cidades e essas primeiras cidades elas eram independentes entre si, as chamadas cidades-estado. Cada cidade tinha o seu próprio governo, a sua própria forma de governo. Ao contrário lá do Egito, onde havia um governo unificado e quem governava toda a região do Egito basicamente era o faraó, junto com a nobreza, junto com os sacerdotes, mas ainda assim quem governava era o faraó. Aqui na Mesopotâmia, deixa eu tirar essa térmica aqui, aqui na Mesopotâmia vai ser um pouquinho diferente. Cada cidade vai ter o seu próprio governo, então cada cidade vai ter um rei, vai ter um governante. Por isso elas são chamadas de cidades-estado. É uma cidade que é independente. Algumas das principais cidades eram Uruk, Lagash, Assur, Babilônia, entre outras. Algumas delas a gente vai ver de novo aí o nome de algumas delas. Por vezes, uma dessas cidades se tornava mais poderosa do que as outras e acabava conquistando toda a região, formando daí um império unificado, como acontecia lá no Egito. Só que os impérios da Mesopotâmia eles vão ser muito mais efêmeros. Caramba, corona. Eles vão ser muito mais efêmeros. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles vão ter curta duração. Eles vão durar menos tempo. Cada um desses impérios, e a gente vai ver vários deles aí pra frente, eles vão durar bem pouco tempo, assim, poucos anos, 200, 300 anos, aqueles que vão durar mais. Mas geralmente não vai chegar a tanto tempo, vai ser a vida de um rei. Vai ter um rei que vai se estabelecer numa cidade, dessas citadas aí, por exemplo, vai conquistar toda a região e quando esse rei morre, depois de 30, 40 anos ali dele como rei, então em torno de 60, 70 anos de vida, quando esse rei morre, o império acaba. Então esses impérios eles vão ser mais efêmeros, eles vão ter uma duração menor, ok? Diversos povos se sucederam no domínio da região e na formação desses impérios. Foram eles os sumérios, os acádios, os babilônios, os assírios e os caldeus. E nós vamos ver eles agora. Começando então com os sumérios. Foram o primeiro povo a conquistar a Mesopotâmia. Foram também provavelmente o primeiro povo a construir canais, barragens e outras obras para a utilização das águas do rio. Como já citado lá nas aulas sobre o Egito, apenas a existência do rio não explica a organização dessas civilizações. O ser humano teve que aprender a lidar com o rio, a tratar o rio, a cuidar, a se aproveitar do rio. A existência, apenas a simples existência do rio, não explica a existência da civilização. Esses povos que se estabeleceram ao redor desses rios, eles tiveram que aprender a viver com o rio, a lidar com o rio. Nesse caso aqui, a construção de canais, por exemplo, para levar água mais para dentro, as barragens, né, para
cuidar, né, para barragem, né, isso. E outras obras aí para se utilizar das águas, os diques que já foram citados também, né, para na época das enchentes o rio não invadir as aldeias, né, o dique que é a barragem que é construída ao redor do rio, né, ao redor, né, porque não é redondo, mas do lado, de fora do rio, para evitar que a água saia ou para que a água chegue nas aldeias. Então se faz fora do rio e a barragem dentro do rio. Tá? Também se atribui aos sumérios a invenção do arado e da roda. Olha aí, a primeira vez que estamos falando da roda, muito provavelmente foram os sumérios que inventaram a roda. Também construíram as cidades mais antigas da região, Kish, Lagash, Uruk e Eridu. E além disso, é dos sumérios a primeira forma de escrita de que temos conhecimento, desenvolvida por volta do ano 4000 a.C., então uns 6.000 anos atrás. A escrita era feita com uma cunha, tipo um estilete, uma talhadeira, a ferramenta do pedreiro, né? Não sei se vocês conhecem. Por isso o nome de escrita cuneiforme. A escrita era geralmente gravada na argila. Seria tipo, eu não tenho nada aqui para exemplificar, mas seria tipo você pegar uma chave, por exemplo, e fazer na madeira, escrever na madeira. Pegar uma faca e escrever na madeira, certo? Aquele sulco, aquela abertura, aquela valeta que você faz na madeira, é essa escrita, essa forma de escrita, certo? Então por isso que ela é chamada de escrita cuneiforme. Geralmente eles escreviam em argila. Então pegava-se, fazia uma tábua de argila, e não de madeira, se fazia uma tábua de argila e aí ia desenhando as letras ali com essa cunha, com essa talhadeira, uma espécie de estilete, basicamente uma espécie de estilete. Imagina você pegar uma faca e fazer na madeira e escrever o seu nome na madeira. Era mais ou menos assim a escrita cuneiforme, a escrita inventada pelos sumérios. O destaque ou a curiosidade que eu trago aqui é que geralmente essas placas de argila, elas eram muito grandes, elas eram gigantes, certo? Com metros de altura, certo? 2 metros de altura, de largura. Então essas placas elas eram muito grandes, não eram fáceis de ser carregadas para alguns lugares. A escrita era um pouquinho rara. Mas ainda assim ela provavelmente foi a primeira forma de escrita aí que nós temos conhecimento, a escrita cuneiforme, feita na argila. Tá? E aí o segundo império que nós temos é o Império Acádio, povo de origem semita. Olha aí, esse é um termo que vocês vão ouvir outras vezes aí ao longo da história. Descendentes da figura bíblica de Sem, por isso semita, que descende de Sem. O Sem, segundo a Bíblia, ele era um dos filhos de Noé. E aí esses povos aqui, né, os hebreus, os árabes, os acadianos, os assírios e os aramaicos, citados aí no texto, eles se consideram descendentes do Sem, filho de Noé, certo? Então da figura bíblica Sem, por isso semita, descendente de Sem. Semitas são os povos que falam uma língua parecida. Tá? Esses citados aí, né, hebreus, árabes, acadianos, assírios e os aramaicos. Eles chegam na Mesopotâmia ali por 2300 a.C., na cidade de Acade, por isso o nome deles, acadianos, ou acádios também. Os acádios vão incorporar vários elementos da cultura suméria, construindo a cultura sumério-acadiana. Aí se vocês viram aquele vídeo lá do reino de Cush, eu falei a respeito das trocas culturais entre dois povos, e aqui eles aparecem mais uma vez. São dois povos diferentes que ao entrar em contato, um aprende com o outro e aí formam uma nova cultura. Nesse caso, a sumério-acadiana, com elementos da cultura suméria, como a escrita e a religião, por exemplo, e elementos da cultura acadiana, como o calendário, certo? Que era dividido em 12 meses, com semanas de 7 dias. Né? Olha só, quem diria? Muito parecido com o nosso calendário hoje em dia. O Império Acádio entra em declínio com a morte do seu rei Sargão I, e aí ele vai ser invadido por outros povos. Como eu falei, esses impérios no geral vão durar o tempo da vida de às vezes até uns 3 reis, é o caso do Império Babilônico, que vai durar um pouquinho mais aqui, mas no geral é um rei que vai conquistar toda a região da Mesopotâmia, vai formar um império, e quando esse rei morre, o império acaba. Certo? Então o Império Acádio aí. Aí nós temos o primeiro Império Babilônico, que surge por volta do ano 1900 a.C., a partir da cidade da Babilônia. Também é uma cidade que aparece na Bíblia. O maior rei do império foi o Hammurabi, e sob seu governo quase toda a região da Mesopotâmia foi unificada, certo? Então ele governou praticamente toda a região da Mesopotâmia. Ele desenvolveu a agricultura,
com a construção de reservatórios de água e canais de irrigação. Mas a sua maior contribuição para a história foi a organização do chamado Código de Hammurabi, que talvez você já tenha ouvido falar, e se não, vocês provavelmente vão ouvir falar em outras ocasiões. Esse código é o primeiro conjunto de leis escritas de que se tem conhecimento. O primeiro conjunto de leis escritas de que se tem conhecimento. E eu repito isso que é para destacar, porque isso é muito importante. Por quê? Até aqui as leis não eram escritas, certo? As leis eram feitas mais ou menos na hora, e no geral quem mandava era o rei ou os sacerdotes. A lei não era um negócio que era para todo mundo, certo? Mandava-se e desmandava-se da maneira que queria. Quem tinha autoridade mandava. Quem pode mais, chora menos. É o famoso, né? Quem pode mais, chora menos. Então quem tinha mais autoridade mandava, quem não tinha obedecia, certo? Não tinha um código de leis escritas, e além disso, e isso é importante também, isso quer dizer que as punições podiam ser variadas, certo? Essa pessoa cometeu um crime e teve essa punição. A outra pessoa cometeu o mesmo crime, mas teve uma punição diferente. Porque eu não fui com a cara desse outro coleguinha aqui, certo? Então as punições podiam mudar à revelia. Não tinha nada escrito especificando qual que era a punição para cada crime. É diferente da Constituição Federal que tem hoje no Brasil, por exemplo. Vocês podem pesquisar aí, Constituição Federal. Lá tem o conjunto de todas as leis que tem no Brasil e as respectivas punições para esses crimes, certo? Então você realizou tal crime, a punição vai daqui até aqui. Varia nesse sentido, mas está escrito lá. É do acesso de todos. Todo mundo pode saber quais são as leis, o que é direito e o que é dever dentro do nosso país. Enfim, antes disso aqui, antes do Código de Hammurabi, então isso não existia. As leis não eram de todo mundo, certo? Quem pode mais, chora menos. Quem tinha autoridade decidia o que era um crime e qual era a punição. E o que era crime e qual era a punição podiam variar de caso para caso, tá? Então o Hammurabi aí, ele vai juntar, organizar um primeiro código escrito, que é o Código de Hammurabi. Muitas dessas leis que ele vai ter aí nesse código vão vir da tradição, certo? Da tradição dos povos da Mesopotâmia. Então, muitos desses crimes eles meio que já existiam, as punições já meio que existiam, ele só vai juntar tudo num lugar e vai escrever a parada, para que todo mundo possa ter acesso a isso, ou todo mundo que sabia ler, pelo menos. Ele foi organizado no chamado princípio de talião. Essa é a base do Código de Hammurabi, que é o famoso olho por olho, dente por dente. Por exemplo, se alguém furasse o olho de outra pessoa, esse alguém teria o seu olho furado. Se uma casa desabasse matando o filho do proprietário, o filho do construtor também deveria ser morto. Então era uma troca equivalente. Você machucou a mão de alguém, então a sua mão vai ser machucada. Você machucou a mão esquerda de alguém, você cortou a mão esquerda de alguém, a sua mão esquerda também tem que ser cortada. Então era uma troca equivalente, tá? Famoso olho por olho, dente por dente. E o Código de Hammurabi ele funcionava bem dessa maneira. Esses exemplos que eu citei aqui, se alguém furasse o olho de uma pessoa, e se alguém também teria o seu olho furado, e da casa do construtor ali, do caso do construtor ali, são leis que foram tiradas do próprio código, certo? São exemplos tirados do próprio código, porque ele funcionava dessa maneira. Ele dava exemplos do que era o crime e qual era a punição. Só que o código era desigual em suas punições. E o exemplo também aparece, esse é um exemplo tirado do código. Se um camponês roubasse de outro camponês, ele deveria pagar o valor roubado. Então se o camponês roubou um boi do outro camponês, ele deveria pagar o valor do boi. Simples assim. Porém, se ele roubasse de um templo, ele deveria pagar 30 vezes o valor roubado. Então se ele roubou um boi de um templo, ele deveria pagar 30 bois para esse templo. E é por isso que ele era desigual em suas punições. Continua aquela ideia, quem pode mais, chora menos. Só que agora pelo menos estava escrito e todo mundo podia saber qual que era. E no geral essas punições não poderiam variar. Tava lá, sempre seria assim, sempre seria. A punição então para quem roubou de um templo é 30 vezes maior do que o valor roubado. Sempre seria assim, todos os casos seria dessa maneira, tá?
As punições também eram mais brandas de cima para baixo. Por exemplo, se um sacerdote realizasse um crime, ou se um nobre, ou se um rei realizasse um crime, a punição seria mais fraquinha. Tá? Então isso sobre o Império Babilônico. Lembrem aí do Código de Hammurabi, é bem importante. É o primeiro conjunto de leis escritas, e lei basicamente hoje em dia, todo tipo de lei ela está escrita. Vocês vivem embaixo de várias leis. Tem o PPP da escola, por exemplo, que não está usando muito, né, porque não estamos na escola. Mas o PPP da escola tem o conjunto de leis da escola. Tem as leis do município, por exemplo, aqui em Palma Sola, a partir da 1h da manhã os comércios eles têm que fechar, né? Não pode ter mais comércio aberto depois da 1h da manhã. Então isso é uma lei do município. Tem as leis do estado, certo? Cada estado tem o seu conjunto de leis. E tem as leis do país, né? Do Brasil, lá na Constituição Federal. Também tem as leis da LDB, que são as leis de diretrizes e bases da educação. Então tem todas as leis a respeito da educação, elas estão lá na LDB. Por exemplo, lá diz que o ano tem que ter no mínimo 200 dias letivos de aula, certo? Isso foi alterado esse ano por causa do coronavírus, mas o calendário escolar ele tem que ter no mínimo 200 dias letivo de aula todo ano, certo? Isso está lá na LDB, não é a escola que escolhe isso. Isso está lá nas leis que regem a escola. Então vocês vivem embaixo de muitas leis, e o primeiro código deles foi o Código de Hammurabi. E por último dessa aula nós temos o Império Assírio. Com a queda do Império Babilônico, outro império tomou seu lugar. Com a capital na cidade de Assur, por isso assírios, partiram para a conquista de toda a Mesopotâmia, parte do Egito e da Pérsia também. Então esse vai ser um dos maiores impérios aqui da Mesopotâmia. O Império Assírio construiu um dos primeiros exércitos permanentes do mundo, e esse é o destaque que eu quero fazer. Exército permanente, o que isso quer dizer? Quer dizer que era um exército profissional. A função desse pessoal era saber fazer a guerra. Isso vai ser importante nessa época. O exemplo tá aí. Tá? É um exército profissional e vai construir o maior império do mundo nessa época. Não é à toa, certo? Eles tinham um pessoal que só sabia fazer a guerra. Então eles eram muito melhores do que outros exércitos que não eram profissionais, certo? Que no geral era feito com agricultores, por exemplo. Os caras lá, opa, é guerra. Aí os caras pegavam o que eles tinham em casa, né, as ferramentas de trabalho dele, e iam para o conflito. Mas esse aqui vai ser um dos primeiros exércitos permanentes. Então a função deles vai ser a guerra. Tá? E aí no século 7 a.C., entre 601 e 700 a.C., o império era tão grande que os reis assírios não conseguiam manter o controle sobre o território e acabaram sendo conquistados pelos caldeus. O outro império vai ser formado aí, mas esse vai ficar para uma próxima aula. Dessa aula aqui eu quero fazer 6 destaques. 6 destaques, certo? O primeiro deles, então, assim que passar esse caminhão aí. Seis destaques então. O primeiro deles é a importância dos rios, mais uma vez, para a construção das civilizações. Tá? E aí aquela coisa que eu falei lá na primeira aula sobre o Egito. Não é só a existência do rio, é a existência do rio, mais o trabalho do ser humano para aprender a lidar com o rio, construindo canais, diques, barragens e assim por diante, certo? Então o primeiro destaque é a importância dos rios. O segundo destaque são as cidades-estado. Então cada cidade tinha um governo próprio. Às vezes uma cidade dessas podia se tornar mais poderosa do que as outras e conquistar as outras cidades, mas no geral cada cidade era independente entre si, e essas cidades-estado nós vamos ver mais para frente. Basicamente toda a organização política até os romanos vai ser feito com base nessa cidade-estado. Então a gente vai ver de novo lá nos hebreus algumas coisas a respeito disso, a gente vai ver nos fenícios, a gente vai ver nos gregos, muito importante as cidades-estado, então elas vão aparecer de novo. É interessante que vocês entendam o que são essas cidades-estado. Então, o primeiro destaque, a importância dos rios. O segundo, as cidades-estado. O terceiro, a primeira forma de escrita, né, a escrita cuneiforme lá dos sumérios, que era feita em argila, né, como se você pegasse a faquinha e escrevesse seu nome aí na madeira. Então, aquele sulco que chama a valetinha que fica é a forma de escrita dos
sumérios, mas eles não faziam na madeira, eles faziam na argila. 3 destaques então, os rios, as cidades-estado, a escrita, aí as trocas culturais lá dos acádios, certo? A cultura sumério-acadiana, que eu já citei antes, então 2 povos, quando eles entram em contatos, um aprende com o outro, tá? E aí eles formam uma nova cultura, uma mistura das 2 culturas anteriores. Quanto mais tempo esses povos ficam em contato, maior é a troca cultural. Babilônia e o Código de Hammurabi, muito importante entender aí o Código de Hammurabi, princípio de Italião, olho por olho, dente por dentro, olho por olho, dente por dente. Primeiro código de leis escritas do mundo e a importância disso para uniformizar as leis, para que todos os crimes tenham mais ou menos a mesma punição. Toda vez que alguém comete o mesmo crime, tem a mesma punição. Por aí. Enfim, então o Código de Hammurabi, bem importante de entender, foi o primeiro código de leis escritas do qual nós temos conhecimento, pelo menos. E por último, o último destaque aí dos assírios e os exércitos permanentes, um exército profissional, certo? E aí a diferença entre uma pessoa que é profissional e a pessoa que não é. Vamos pegar aí o exemplo do futebol, por exemplo. A pessoa que treina todo dia para jogar futebol, ela é obviamente melhor do que aquela pessoa que só joga lá de vez em quando. Imaginem isso no exército. Uma pessoa que treina para lutar todos os dias, ela é muito melhor nesse sentido. Ela é um profissional da guerra, logo muito melhor do que aquele que só vai para a guerra lá de vez em quando, certo? Mais ou menos isso. Então imagine o treino de futebol. Essa é a ideia do exército permanente, do profissional, tá? Aquele que treina todos os dias é melhor do que aquele que não treina, que só joga lá de vez em quando. Beleza? Então esses 6 destaques. A importância dos rios, as cidades-estado, a escrita, as trocas culturais, o Código de Hammurabi e os exércitos permanentes. É isso.